Olá, sejam bem-vindos! Hoje nós temos live sobre tributação na advocacia. Vamos aguardar a professora Luana Tomasi, que vai participar hoje da nossa live. Estou muito contente pelo tema. Eu e a professora Luana somos apaixonadas pelo direito tributário, então hoje estar aqui para falar disso será um grande prazer. Vamos esperar a professora Luana entrar. Opa, entrou a professora Luana. Deixa eu chamar aqui. Tô vendo aqui vários. Opa, oi, Luana. Oi, vocês me veem bem? Sim, tô te escutando bem também. Tá? Então tá bom. Tá Olá, bom. gente. Enfim, a Silvia falava agora há pouco comigo, até que enfim um tema tributário. Até que enfim, né? Só o reinvente-se para fazer isso por nós. Só o reinvente-se. Gente, aproveitando, tá? A gente está nessa jornada de lives spoilers, né? Do nosso curso Reinvente-se. A gente está nos últimos dias de inscrições abertas, elas já estão quase fechando. Então, quem está em dúvida, tá na hora de se decidir de uma vez, tá? Na semana que vem já começa essa nossa jornada. Eu falo jornada porque realmente será uma jornada em busca de uma carreira muito mais completa e feliz, tá? Com o nosso curso Reinvente-se, uma nova advocacia para um novo mercado jurídico. O Reinvente-se ele tem uma série de módulos, né? São 5 módulos. E no módulo 4 a gente fala de análise de risco e tributação na advocacia. Então hoje a gente vai tratar um pouquinho dos assuntos aí que a gente pretende aprofundar no curso. E que é de suma importância aí para quem está decidido a entrar na advocacia ou que já entrou e nunca se planejou, né? Que planejamento, a gestão do seu escritório, gestão da sua vida profissional, ela é muito relevante, né? Porque ela vai inclusive ter uma consequência no que você vai colocar no seu bolso depois, né? Exatamente. Uma das questões que a gente quer realmente provocar com o curso, com o Reinvente, é esse planejamento do todo. Planejar a tua carreira, planejar o teu caminho, planejar os teus objetivos, a planejar a forma como tu atuas, desde o atendimento com o teu cliente, como construir um atendimento que realmente tu te orgulhes, né? Até a questão financeira, né? Que não é das mais importantes, vocês concordam comigo? É das mais importantes. E esse é o primeiro aspecto, eu acho que é importante, né, Silvia, a gente falar que as pessoas, sempre quando a gente fala de tributação, salvo pessoas que são completamente apaixonadas por direito tributário, como é o meu caso e da Silvia. E tem vários aqui que estão assistindo a nossa live que eu sei que adoram tributário também. Já identifiquei aí. Então, salvo nós, pessoas desse grupo seleto, né, de apaixonados por direito tributário, as pessoas não gostam do tema. O que, na minha visão, gente, é uma bobagem, uma ignorância. Por quê? Porque tem a ver com quanto dinheiro você coloca no seu bolso. Então, quem não gosta de direito tributário, quem não está atento a isso, não está atento a quanto a parte financeira, né? Que é tão relevante para a nossa vida e principalmente para a nossa vida profissional também. Então, falar de planejamento de tributação de serviço jurídico, tributação da advocacia, a gente está falando de focar no teu financeiro, fazer um planejamento, a gente está falando de controle financeiro. Eu acho que começa por aí, né, Silvia? A tributação tem a ver com essa gestão eficiente do teu escritório. Né? Que eu acho assim que vem um ranço do passado, que assim que isso era coisa de contador, né? Uhum. E aí o administrador da empresa ele não se envolvia, o advogado só resolvia o que vinha depois da parte judicial. Então, e agora não, agora é uma decisão conjunta e o administrador ele pode, inclusive, ser responsabilizado se ele, pelo planejamento feito de maneira, digamos, Equivocada, equivocada. né? Uhum. Com certeza. E aí, quando a gente fala, então, de serviço jurídico, para a gente já iniciar, só lembrando que eu estou vendo aqui um monte de aluno querido, né? Então, eles já sabem dessa nossa afinidade. Por que a gente está aqui? Por que essas duas estão aqui de novo falando sobre tributação, né?
Mas para quem não sabe, né, eu e a Silvia, a nossa trajetória profissional, ela é toda pautada pelo direito tributário. Vou falar rapidamente da minha, né? Eu sempre atuei com direito tributário, sempre, né? Embora atue também em outras áreas, mas direito tributário é a minha área chefe, né? Eu sou coordenadora da área tributária de um escritório. Já lecionei, inclusive, direito tributário para o curso de administração, tanto da Faculdade Sesusc quanto da Faculdade Municipal aqui de Palhoça. Então, assim, é uma área que está o tempo inteiro, é a minha área de estudo, minha área de afinidade e tudo mais. Silvia eu também né? posso dizer que o meu é a mesma coisa. Desde o final da minha faculdade, quando eu tive contato com o tributário, não foi porque me apaixonei pelo tributário, me deram uma dica, não, a prova da OAB é fácil em tributário, pensa que se eu Aí eu comecei a estudar e aí eu comecei a gostar. Então, eu já fiz minha especialização, meu mestrado foi na área, eu sou professora da Faculdade Sesusc hoje em Direito Tributário, advoguei na área. O primeiro escritório, então, que eu trabalhei, ele só fazia tributário na época, então foi uma experiência, assim, muito profunda do direito tributário. Depois atuei no Poder Judiciário, também na área tributária. Então, estou muito contente de estar aqui podendo dividir, compartilhar e aprender, como sempre, né? Com a professora Luana, estou sempre aprender um pouquinho mais sobre o direito tributário. É isso aí, gente. Por que a gente está falando, então? Vamos entrar no nosso tema da nossa live, até porque essas lives, spoilers, são lives mais curtinhas, né? Em que momento que o advogado, então, ele deve começar a pensar nessas questões, né? Quando a gente fala de planejamento tributário, a gente está falando de tributação e finanças, né? E financeiro, eu acho que antes de tu fechares o teu primeiro cliente, lá no início, na parte embrionária mesmo, né? Quando eu estou decidindo o que eu vou fazer, como que eu vou atuar, se eu vou atuar como advogado, autônomo, pessoa física, se eu vou ingressar numa sociedade de advogados, né? E aí, de que forma que eu vou entrar, em que circunstância? Eu vou entrar como um seletista, né? Um advogado seletista, vou entrar como associado, vou entrar como sócio de serviço. Isso tudo tem a ver com a tributação. Inclusive, é uma questão que vocês precisam ter conhecimento. Dessa questão a gente já vai falar sobre ser sócio de serviço ou não. Que lá no momento, inclusive, de vocês fecharem, ingressarem no escritório, um dos aspectos que vocês precisam considerar é em qual modalidade vocês vão entrar. Se vai ser como associado, se vai ser como sócio de serviço, porque isso faz toda a diferença na tua remuneração, tá? Ou ainda, se vocês vão atuar de forma autônoma, né, sozinha, mas por meio de uma sociedade unipessoal. Eu vou advogar sozinha, mas por meio de uma pessoa jurídica minha. Então, isso a gente precisa pensar antes de começar a procurar cliente. Luana, e também tem que pensar que tem consequências, né, de tudo isso, né? Não é só pelo planejamento que a gente está indo adiante nessa gestão eficiente, né, da nossa profissão, da nossa carreira, mas a consequência, se você não recolheu a tributação quando deveria, você pode ser autuado, tem as sanções penais hoje, né, por sonegação, também com relação à contribuição previdenciária, né, o INSS, que também é tributo, né, quem foi nosso aluno sabe, o não recolhimento dele, né, pode implicar em relação à sua aposentadoria, o eventual benefício que você precise utilizar, salário maternidade, né, invalidez, tudo isso. Então, essa preocupação é até anterior, porque tem pessoas que não recolhem o tributo. Simplesmente descobrem muito tempo depois. Eu nunca recolhi ISS. Como assim, né? Esse é um pensamento que a gente aqui da Forlaw, a gente bate muito nessa tecla, que a gente quer buscar fortalecer. A gente tem que começar a desenvolver na advocacia um pensamento de longo prazo, gente, tá? O advogado, o jovem advogado, principalmente, ele tá começando a trabalhar e ele não pensa muito nessas questões de longo prazo, parece muito distante. Mas a gente decidiu escolher uma profissão que é essencialmente autônoma. Então, a gente tem que pensar desde já nessa questão da aposentadoria. Inclusive, eu me recordo que uma das vezes que a gente abriu a nossa caixinha questionando, né, as pessoas sobre os desafios da advocacia, uma das questões que nos colocaram era dúvidas justamente sobre esse futuro, né?
aposentadoria e tudo mais. Mas quando que o advogado, então, ele se preocupa pela primeira vez em começar a formalizar a sua atuação? Quando ele fecha um contrato e ele vai precisar faturar. Ele vai precisar cobrar do cliente dele. E agora, José? É ali que ele se dá conta de que, opa, peraí, eu vou ter que emitir uma nota fiscal. Esse meu cliente, ele vai querer uma nota fiscal. E aonde eu vou? Então, por isso que a gente fala do planejamento, sabe? Gente, não se depara com isso no momento de tu fechar, né? Esse não pode ser um momento ruim, ele tem que ser um momento bom, né? E tem mais uma coisa, né, Luana? Dinheiro. Quando ele vai saber quanto que ele vai cobrar pelo trabalho dele, ele também tem que saber quais são os custos dele. E o custo dele também tem a questão tributária. Ele tem que pensar nisso, senão não vai sobrar nada para ele no final. Exatamente. Ele pode estar fechando o valor o preço, né, do serviço num montante que ele julga muito, muito bom, mas depois, gente, por isso que a gente fala que tributação, coloca na tua cabeça, é dinheiro, gente. É dinheiro. Se você não fizer esse planejamento adequado, o que você embolsa fica muito reduzido. Então, vamos começar do princípio. Pelo autônomo? Vamos falar do autônomo agora? Isso. Então, o autônomo, vamos lá, decidir. E agora, quais são os tributos que eu tenho que recolher, né? Pela prestação do meu serviço de advocacia, né? Antes disso, então, vamos lá, gente. Tá? Antes de tudo, tem o ISS, né? Oi, desculpa, Lu. Vamos lá. Eu sou autônomo. Antes disso, o que eu preciso... A primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso ir na prefeitura, tá? Da cidade onde eu resido, né? Se eu sou autônomo ou aonde eu vou trabalhar. Fazer meu cadastro na prefeitura como autônomo. Vocês devem fazer. Se cadastrar como autônomo. E aí, qual é a primeira coisa que vai acontecer, Silvia, quando a gente se cadastra? A gente tem que pagar o ISS. Infelizmente, né? Tem que pagar, gente. O lado positivo do ISS é porque nós podemos usar o ISS fixo, né? Ainda é aplicado um dispositivo do decreto Lei 406, né? E não a Lei Complementar 116. Então, nós podemos, como algumas outras profissões, recolher o ISS fixo. Hoje está em volta de 900 e alguma coisa. Aqui em Florianópolis, né? Em Florianópolis. Vai depender da sua cidade, né? Aqui não temos muitos alunos aqui de Florianópolis, mas nem todos, Isso. né? Então, esse já é um custo que vocês têm que pensar, né? Comecei a advogar, quais serão os meus custos fixos, tá? Quando a professora Silvia fala do ISS fixo, para quem não é da área, para quem dormiu na aula do direito tributário, do que ela está falando? Ela está dizendo o seguinte, independente de quanto tu faturar, independente de quanto dinheiro estiver entrando, no ano tu tens que pagar de ISS fixo em Florianópolis 960. Em outros municípios são outros valores, né? Que a prestação de serviço é tributada pelo ISS, então outros serviços você teria uma alíquota que seria multiplicada pelo valor do serviço, que é a sua base de cálculo, né? Quem lembra aí da regra matriz de incidência tributária, seria o consequente da nossa norma. Então, para os advogados, isso tem essa vantagem. O direito de recolher, é isso que se fala alíquota fixa, o que é uma incorreção, é num valor fixo, né? Bom, essa é a primeira coisa. Para quem é daqui, da Grande Florianópolis, a live não é só para quem é daqui, tá? Mas eu quero lembrar vocês o seguinte, há alguns anos, muitos advogados deletaram a ideia do ISS, a necessidade de pagar ISS. E diziam o seguinte, não dá nada. Imagina se a prefeitura vai atrás disso, gente. Tem uns 3, 4 anos que a prefeitura o município de Florianópolis foi atrás. E passou a autuar todo mundo. Todos os escritórios, advogados autônomos, todo mundo foi autuado para o quê? Fiscalizado. Todos os escritórios foram fiscalizados e quem não estava regular, autuado. Vou fazer só um parênteses rapidinho. Para quem está em sociedade de advogados, esse ISS fixo, ele é pago por profissional, tá? ISS fixo é pago por profissional. Então, lá na minha sociedade de advogados, eu tenho 5 advogados sócios, né? Eu tenho outros 5 advogados seletistas.
Quantos ISS fixos, né? Aquela sociedade vai ter que pagar? 10, porque é por profissional. Certo? Então, esse já é o primeiro custo que tu precisas considerar ali no teu planejamento financeiro, é o pagamento do ISS. Não há necessidade... Pode ir, Lu, desculpa. Não há necessidade do advogado autônomo, tá? Ele emitir alvará de funcionamento ou nada do tipo. Não há necessidade, tá? Embora alguns municípios exijam, mas não há. Pode falar. Bem, eu acho que o segundo ponto é a gente lembrar também que nós temos o imposto de renda. Apesar de a sociedade também ter o imposto de renda pessoa jurídica, o autônomo tem o imposto de renda pessoa física. E aí a forma é um pouco diferente, porque ele tem que fazer o livro caixa, né? Porque é pago através do Carnê-Leão. Então, como é que funciona, né? Ele vai colocar os rendimentos dele e também vai poder deduzir, então, né? O aluguel, o condomínio, se ele tiver algum funcionário com carteira assinada, ele vai poder deduzir esse valor. Então, é um livro caixa, né? E ele vai poder, então, essa vai ser a forma de tributação. E o resultado disso vai ser tributado de acordo com as alíquotas do imposto de renda pessoa física. Ou seja, dependendo do valor, pode chegar a uma alíquota de até 27,5%. Isso. Por que é tão importante, então, que o advogado ele tem essa consciência da necessidade dele registrar, fazer todo o registro financeiro de receita e despesa dele, fazer o registro correto do livro caixa, que nada mais é do que isso, tá, gente? É um livro de registro, onde vocês vão nominando ali todas as receitas, né? Tudo aquilo que entra da atividade de vocês e essas despesas. Principalmente aquelas despesas que podem, como a professora Silvia falou, ser deduzidas. Além do livro caixa, vocês têm que manter essas notas, todas as notas emitidas, todos os pagamentos, na eventualidade de uma fiscalização. Por que é tão importante eu ter isso tudo escriturado, então? Porque a base de cálculo do meu imposto de renda ela vai ser reduzida. Eu vou poder aplicar as reduções. Tem muito advogado autônomo que não faz isso. Não sabe que pode deduzir, por exemplo, a conta de luz, deduzir a conta de telefone. Esse custo das despesas podem ser das suas despesas de prestação de serviço, a maior parte pode ser deduzida. Isso faz com que a tua base de cálculo diminua e, consequentemente, a alíquota, né? Porque são as faixas lá da nossa tabela progressiva do imposto de renda. Então, isso que a professora Silva falou do livro caixa, gente, quem é autônomo e não está fazendo, se liga, porque vocês estão pagando, com certeza absoluta, muito mais imposto. Vocês estão jogando dinheiro fora. É isso. Isso ninguém quer, só louco joga dinheiro fora, né? Pronto, falei, né? Outro falei. Bem, e a gente também tem, né, a contribuição previdenciária, então, né? Contribuição ao INSS, né, no patamar aí. Então, que também tem. Então, o autônomo é o ISS, o imposto de renda e o INSS. E aí eu acho importante, Luana, a gente falar um pouquinho sobre os honorários contratuais e sucumbenciais, né? Porque o advogado tem essa diferença, né? Ele tem os honorários que ele recebe por causa do contrato, aqueles honorários que podem ser iniciais ou finais, né? E também tem a verba sucumbencial. Então, nos dois vai ser considerado renda para tributação. E aí, algumas vezes, a gente tem retenções, né? Isso. Eles são diferentes, gente, do ponto de vista de quem te paga. Se um decorre do teu serviço propriamente, daquele contratual, daquele contrato firmado, ou decorre justamente da sucumbência, né? Esse valor que é pago pela parte diversa. Mas para efeito de imposto de renda, tudo é remuneração. A gente observa bastante que o advogado, ele não está atento a essa obrigação da retenção. Quando é que eu vejo muito isso? Muito! Acordo. Nos acordos. Então, por exemplo, foi feito o cliente, né? O meu cliente, o cliente da parte diversa, firmou um acordo no processo, tá? E nesse acordo entrou os honorários sucumbenciais. Esses honorários sucumbenciais serão pagos diretamente pelo meu cliente, uma pessoa jurídica, para o advogado da parte diversa, uma pessoa física. Nesse momento, nesse valor que eu acordei, então digamos que fosse 10 mil reais de honorários, tá? Sucumbenciais que ficaram fixados nesse acordo.
Desses 10 mil reais, o advogado vai receber efetivamente, esse valor é líquido? Não é. Por quê? Porque aqui eu vou fazer a retenção do INSS, 11%, e a retenção do imposto de renda, imposto de renda retido na fonte, aí lá na tabelinha progressiva também. Vocês precisam saber, lembrar, entender, que essa é uma obrigação que decorre da lei. Luana, eu posso colocar lá no meu acordo que eu não quero que a PJ, né, o cliente, o adverso, ele não vai reter? Não pode. Eu posso negociar isso diferente? Não pode. E por que eu não posso? Porque decorre da lei. É responsabilidade. Não pode pedir um descontinho, né? Não posso. E isso, gente, por que a gente precisa saber? Porque dentro daquele acordo onde vocês vão negociar os honorários sucumbenciais de vocês têm que saber que vai ter essa retenção. Tá? Então, não vão levar todo o bolo para casa. Não para vão fazer o cálculo de quanto vocês vão receber. Exatamente, exatamente. O planejamento, né? Essa palavra aí, o planejamento não é só o planejamento tributário, que o pessoal acha que é uma palavra de modinha de um tempo atrás, né? É um planejamento global que envolve muita coisa. Né? É dinheiro, né? E o segundo aspecto é vocês não vão passar atestado de ignorância, de ficar discutindo com a parte diversa essa retenção. Por quê? Porque vocês sabem que decorre da lei. Então, isso já está previsto, tá? Ô, Luana, tem mais uma questãozinha que eu acho que é importante lembrar, né? Às vezes o advogado, quando ele começa a ação, ele vai lá e assina a procuração em nome apenas dele, e também firma o contrato de honorários, depois se transforma numa sociedade, e aí fica meio bagunçado o processo. O que acontece? Se ele vai pedir, né, na hora de requerer o alvará, requisição de pequeno valor, né, os honorários dele, sucumbenciais, ele vai lá e faz em nome do advogado pessoa física. E aí ele tem que estar bem consciente de que isso vai fazer com que a Justiça Estadual, a Justiça Federal, ela retenha o valor de acordo com as alíquotas que tem da pessoa física. Então, tem que tomar muito cuidado. A gente tem que lembrar, olha só como isso tudo está interligado, tá, gente? Lá no momento em que vocês elaboram a procuração e vocês enviam para o cliente de vocês, vocês já tem que estar pensando como é que esses valores, uma eventual sucumbência vai ser tributada. Não dá para vocês decidirem isso depois. O judiciário já não permite mais, a Receita também não. Então, é lá naquele momento. Com o novo CPC, a procuração pode ser otorgada diretamente em nome dos advogados e lá constar já a sociedade. E isso me permite receber um eventual honorário sucumbencial direto na pessoa jurídica. Se isso não... Nas situações onde eu não consigo receber direto na pessoa jurídica, e eu sou, por exemplo, sócia de uma sociedade de advogados, vou receber no meu nome, né, advogada Luana, e vou precisar repassar esse valor para minha sociedade, eu vou tributar 2 vezes. Vou tributar na minha pessoa física e no momento em que eu ceder esses valores para minha sociedade, lá dentro da sociedade vai tributar ainda. A Receita Federal entende que isso é doação, é cessão não onerosa, não é uma doação? Então, além disso, eu ainda vou ter que me entender. Vou ter que me entender ainda com a Fazenda Estadual. Olha a importância da gente pensar melhor nessa Um pequeno equívoco lá no começo pode gerar uma grande dor de cabeça, que quem vai sentir é o bolso. Exatamente. Exatamente. E o peso é muito grande, né, Silvia? É muito grande. A diferença, gente, do imposto de renda... Vamos falar só imposto de renda, tá? A gente sai, como a Silvia falou ainda há pouco, de repente, 27,5. Se eu estiver dentro de uma pessoa jurídica, no máximo, eu vou tributar a 15. E tem opções que seria mais vantajosa, né? Por isso que a gente tem que pensar em qual tipo de sociedade que você vai querer, qual o regime de tributação. Tem muitas escolhas para serem feitas, né? Por isso que tem que saber um básico aí do tributário. E por isso que a gente escolheu, foi tão importante a gente ter colocado isso no nosso módulo 4, tratando
da nova advocacia, né? Porque olha só, gente, fazer um cálculo bem rápido, bem uma continha de padeiro aqui para vocês, tá? Se eu tô na pessoa física, eu tenho 27,5% de imposto de renda, mais INSS, 20% de INSS, né? E aí ainda tenho o ISS, tá? Se eu vou para uma pessoa jurídica, por exemplo, unipessoal, simples nacional, e começo ali na primeira faixa, todos esses tributos, eles estão dentro da minha tributação do Simples Nacional, que começa numa alíquota de 4,5%. Então, eu saio dos... Não é 27,5%, é quase 50% de tributação do todo para 4,5%. Olha que diferença que vai fazer, né, no caixa de vocês. E aí, vocês pensam mais adiante. Estou pensando no advogado que começou, né? Que não tem ainda um fluxo tão significativo, que consegue pegar uma faixa de 4,5, porque ele tem uma renda mensal ali de 12 mil, por exemplo. Gente, é muita diferença, é mais de 20%. Depois vai aumentando as faixas, e aí o que eu sugiro para vocês, tem uma calculadora do Simples, para saber o que vale mais a pena dos regimes, né? Se é optar pelo Simples ou não. No Sebrae, se jogarem no Google, Sebrae, calculadora simples, já vai aparecer ali. E é uma maneira, né, para quem já está, digamos, mais adiantado, já tem um fluxo maior, já tem mais clientes, né? Para fazer esse cálculo e definir. Exatamente. Qual seria mais vantajoso, né? Exatamente. A gente está falando desse tema, claro, porque a gente está dando um spoiler do nosso curso. No Reinvente, essa questão é muito mais aprofundada, detalhada, para te ajudar realmente a te decidir. A gente está falando aqui, pintando a pessoa jurídica como o melhor cenário, mas existem outras questões que precisam ser consideradas. Né? Inclusive o Simples, eu fiz agora uma comparação assim muito rápida. Parece sempre a melhor opção. Eu que estudo bastante o regime do Simples Nacional, sempre gosto de dizer que o Simples nem sempre é a melhor opção. Depende muito de qual faixa que tu te enquadras. Mas por que, além da questão do curso, por que esse é um bom momento para vocês pensarem essas questões? Porque a gente está chegando no final do ano. E essa decisão, ela tem que ser feita no início do ano. A escolha do regime tributário, ela é uma decisão que a gente toma ali em janeiro. Então, se eu escolhi virar uma PJ e escolhi optar pela tributação pelo regime do lucro presumido, depois não adianta, lá em 2021, e na metade do ano, vocês calcularem novamente e lembrar do Simples Nacional. Não adianta, não dá, vocês vão o ano inteiro naquele regime. Então, agora é o momento propício para fazer essas reflexões. Eu acho que a gente podia falar também, Luana, com relação à prolabore e distribuição de lucros por causa do imposto de renda, né? Já que a gente está falando aqui de, eventualmente, você escolher ser uma pessoa jurídica, é importante saber essa diferença, né? Quando você recebe um valor da sociedade, né? Pelo seu trabalho, você vai receber um prolabore. E você pode receber também a distribuição dos lucros. Então, ou seja, tem que ter lucro na empresa, na sociedade para ter essa distribuição. O que nós vemos também em muita sociedade de advogado é que assim, eles colocam um prolabore bem reduzido e colocam como se fosse divisão de lucros o restante. Isso é possível? Se você tem lucros, é super possível. E o que é interessante? Você, pessoa física, recebeu esse valor não vai ser tributado do imposto de renda pessoa física, porque já foi tributado na pessoa jurídica. Você recebe, digamos, ele limpo. Isso. A gente tem que aproveitar enquanto os dividendos realmente são isentos, o pagamento de dividendos, que são esses lucros, né? Enquanto eles realmente são isentos, gente. Porque com a reforma tributária, uma das coisas que muito se discute, na verdade, já há anos, mas a tendência é realmente passar, é a tributação dos dividendos, ou seja, dos lucros recebidos pelos sócios. Por que esse é um aspecto que vocês precisam considerar? Ai, Luana, eu advogo dentro de um outro escritório, de uma sociedade, eu não quero abrir nada meu, não quero ser autônomo. Por que isso é relevante para mim? Porque vocês precisam lembrar da figura do sócio de serviço. Sócio de serviço é sócio. O que é a figura do sócio de serviço? Vamos lembrar.
tá? É uma figura que só existe na advocacia, né? Que permite que um sócio ele entre numa sociedade sem cotas. Então, lá no contrato social, quais são as cotas desse sócio de serviço? 0. Ele tem cotas de serviço, ele não tem cotas sociais, né? Ele não faz parte do capital social. Mas isso é importante para quê? É importante porque tu é sócio e sócio recebe lucro. E lucro é dividendo, é isento de tributação. Então, a mera mudança de associado para sócio de serviço já representa para esse advogado um upgrade salarial. Salarial não, remuneratório. Sim. Tá? Então, assim, isso eu tenho que ter clareza para quê? Porque quando eu entro, vou participar de uma seleção, o que me interessaria perguntar? Como é que é a forma de contratação? Será que ele vai me contratar como associado? Associado tributa na pessoa física. Imposto de renda lá na veia, certo? Ou ele vai me também, contratar... né? Ou ele vai me contratar como sócio de serviço. E será que eu entrando como associado, eu tenho a opção de me tornar sócio de serviço? Porque essa é uma opção que me interessa. Vocês percebem? Claro, gente, tem que interessar, povo. Eu lembro que uma das coisas que eu mais queria quando eu comecei na advocacia era me tornar sócia de serviço. E não era pela questão do ser sócio, do status da sociedade. Eu queria era não tributar na pessoa física. É por isso que esse assunto é relevante, inclusive para ti que estás trabalhando numa sociedade vinculada. Vocês podem, ao invés de negociar... Olha só, a gente está num momento aqui de pandemia, onde a advocacia foi muito afetada, né? Um dos setores muito afetados, né? Então, agora, talvez seja difícil para vocês negociarem nos escritórios onde vocês estão um aumento de remuneração. Não precisa. Negocia uma mudança no teu status ali, na forma como tu estás inserido na sociedade. Negocia a mudança de associado, por exemplo, para sócio de serviço. Pronto. Já para ti, para quem recebe, já fez toda a diferença. Travei? Travou. Gente, bem, então eu acho que... Oi, desculpa, Lu. Não, eu acho que a gente acaba concluindo aqui, né? Eu vejo assim que a pessoa que quer trabalhar sozinha, ela não precisa necessariamente trabalhar como pessoa física, né? Ela pode fazer uma sociedade de pessoal, inclusive ela pode aderir ao Simples. Então tem uma série de formas que você pode... não, que eu não quero trabalhar com ninguém. Tudo bem? Uhum. É possível, né? E se for pessoa jurídica, definiu pessoa jurídica, aí tem que estudar de acordo com a sua realidade, se vale a pena aderir ao Simples, ou lucro presumido, ou lucro real. E aí definir, então, tudo isso merece uma atenção, um estudo. E lembrando que o teu conhecimento em tributário, quando você vai ajudar, eu trabalho com direito empresarial, o pessoal fala porque eu ajudo nas empresas, porque ele atua em tudo relacionado à empresa, não necessariamente ao direito empresarial que a gente tem na faculdade, né? Porque eu faço trabalhista, eu faço societário, eu faço contratos. Pois é, mas aí você trata lá com o gestor da sua empresa, que é seu cliente, e você vai precisar opinar, provavelmente, em várias questões, e o tributário está ali, o tributário está muito presente, porque tem a ver no custo do produto que ele está vendendo, tem a ver, né? Então, é muito relevante você ter esse conhecimento básico do direito tributário. Tá? Então, para quem não gosta, começa a olhar com outros olhos. Não está sabendo de nada. Tem a ver com o sucesso ou insucesso de um negócio, tamanha a importância dele, e não só de um negócio. Acabei de falar sobre tu, advogado associado que está lá, não vou poder discutir um aumento de remuneração, não precisa, já te dei a dica, vai lá e negocia como sócio de serviço, né? A gente entende isso tão relevante, não é só porque eu e a Silvia, né, Silvia é professora de Direito Tributário, eu coordenadora da área, sempre trabalhamos nessa área, mas porque ele das coisas, passa pelo teu financeiro, passa pela tua estruturação de carreira, passa sobre aquilo que tu vais conseguir fazer com o dinheiro que tu tens. Isso é muito importante, né? A gente aprofunda isso muito mais no nosso curso, no Reinvente-se. E é por isso que o Reinvente-se não é só para quem está pretendendo atuar sozinho. É também para quem atua dentro de um outro escritório.
Ah, Luana, eu sou associada lá no escritório. Esse curso é para mim, amor, ele é super para ti. É para todo mundo que está no mercado. Por quê? Porque, gente, carreira não é onde você está. Não é cargo. Carreira é a vida. É a tua vida. E, de repente, tu estás ali hoje dentro de um escritório, mas amanhã tu estás, né, numa outra situação, onde tu vais pretender abrir alguma coisa para ti. E assim a gente vai, né? A gente não pode querer se preparar tão somente no momento que surge a oportunidade. Eu sempre digo isso e sempre tive isso muito claro para mim. Eu sempre tinha que fazer. Então, assim, eu quero estar num cargo de sócio. Então, eu vou atuar como sócio. No momento em que eu chegar nesse patamar de atuar como sócio, de ter essa expertise, de preencher todos os requisitos, check, 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 aí sim eu vou chegar e vou dizer assim, bom, agora é o momento de eu me tornar sócio, porque afinal eu preencho todos os requisitos. Não dá pra gente fazer a virada, né? Esperar se qualificar para depois. A gente tem que se qualificar antes. A gente aqui tá dando só um spoiler, é bem rapidinho. No curso tá bem detalhado. A gente aprofunda para te ajudar a escolher realmente o que é melhor para ti. Ó, por isso que eu digo que eu sempre aprendo quando eu converso com a professora Luana, né? A gente está sempre aí aprendendo muita coisa, né? Então, assim, a gente estuda e está aqui, né? Trocando ideia, tendo novas ideias, abrindo a nossa mente. E é o nosso lifelong learning aí. Exatamente. O pessoal que está entrando agora, eu vi que algumas pessoas entraram agora, que a gente já está encerrando a live daqui a pouco. Eu vou deixar gravada a live aqui para vocês, tá? Então, quem quiser assistir desde o comecinho, foi super interessante. Quero agradecer a disponibilidade da professora Luana. Obrigada, Se a professora gente. Luana quer dar mais algum recado final antes da gente finalizar? Acho que é isso. Fiquei agora sem saber o que Sem falar. palavras? Fui pega de surpresa. Gente, eu acho que é isso, tá? Para se aprofundar, vem pro curso. Eu sei que eu fico muito monotemática com isso, mas assim, são muitos anos vendo as pessoas se formarem. Não só na docência, né? Mas também na advocacia. São muitos anos observando isso. Isso tudo que a gente está falando aqui é diquinha realmente assim, para levar para a vida, tá? Começa a fazer teu livro caixa, começa a estruturar a tua vida financeira, começa a te planejar, tá? Isso faz toda a diferença e não é agora, é para sempre. Isso tem a ver com aquilo que tu queres daqui a 5 anos, 10 anos, começar a construir uma visão de longo prazo. Pessoal, obrigada por terem assistido, obrigada, Luana, adorei. E então, nos vemos aí semana que vem na próxima live. Isso, gente, a gente espera vocês aqui no perfil da ForLaw, aí no perfil da ForLaw, e esperamos vocês no Reinvente-se, né? Sim. Venham com a gente que realmente tá demais. É dessas dicas boas mesmo que a gente dá, tá? Boa noite, gente. Boa noite, tchau, tchau, pessoal.